operou um grande milagre na minha vida e na minha casa. Mas o maior milagre que ele operou foi o milagre da salvação. Aleluia. Ele fez o que ninguém fez. Ele curou o que ninguém curou. E deixa eu só te falar uma coisa. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu falei para Jesus que eu estava cansada dessa cantora que cantava bem. Eu queria mais. Enquanto o povo está brigando dentro das igrejas para ter oportunidade de cantar um louvor, eu estou subindo no morro. Eu sou pregadora de favela. Eu vou onde ninguém está. Está entendendo? Muitas vezes está tendo tiroteio do lado de fora da igreja e nós estamos dentro da igreja adorando ao Senhor. O último culto que eu tive a oportunidade há um mês atrás de ministrar no Rio de Janeiro, eu cheguei na porta da igreja, tinha um moço com uma mesa mais ou menos desse tamanho. Eles vendem drogas na porta da igreja como quem vende fruta na feira. Jesus Cristo só no ano passado salvou mais de 2.000 almas. Até esse mês agora nós já estamos batendo esse recorde. O nome do Senhor está sendo glorificado. Eu sou ganhadora de almas. Porque eu entendi o valor disso. Porque quando eu mais precisei, o pai do meu filho, Marcelo, é a instituição de Deus para mim. O pai do meu filho é iluminador do Luan Santana. As pessoas que assentavam na minha mesa eram todas aquelas pessoas. Mas quando Jesus Cristo me aceitou, todo mundo que sentava na minha mesa me deixou. Mas aí o dono da minha vida me convidou para sentar à mesa dele. Tem milagre nessa casa. Você pode levantar aí para mim? Eu quero profetizar para a tua vida que depois desse culto tem milagre para a tua vida. Você quer isso? Tem gente que adentrou esse lugar pensando em desistir. Tem gente que adentrou essa casa de oração falando para Deus: eu não aguento mais porque a luta está travada. Mas o dono da tua vida está aqui hoje, está falando para você que depois desse culto ele vai operar um grande milagre na tua vida. Eu fui ministrar esse louvor em uma igreja, eu falei: depois do culto tem milagre. Quando acabou o culto, a mulher veio correndo, me abraçou e falou assim: moça, meu sobrinho estava internado há um mês na CTI. Nós estávamos aqui, nós cremos nessa palavra. Acabei de receber a ligação que ele teve alta e foi para casa curado. Então depois desse culto vai ter milagre aí para a tua vida. Olha para quem aquele CD que está escrito. Meu irmão, eu uso isso daqui não é para ficar na internet não, viu? É para ver as sequências dos meus louvores. Número 6, aquele CD branco que está escrito. Eu creio nessa profecia. Tem gente que vai sair daqui mudada depois desse culto. Tem gente que vai sair daqui transformada depois desse culto. Em nome de Jesus. Eu sei que sempre levanta é chato. Você pode ficar assim. Glória a Deus. Irmão, o dono da casa está na casa. Glória a Deus. Já chegou. Soubesse que a noite não teve sucesso. E agora o teu amanhã parece certo. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Vai parar. Aleluia. Eu errando, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava, mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer teu pai emprestado.
Eu vi inimigos lutando, mas eu ia vencer. E quanto mais eu tentava, mas eu estava crescendo, 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 crescendo. Depois do culto você vai ver. Depois do culto se prepara para o milagre. Depois do culto você vai orar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Depois desse culto, Ele vai surpreender crente nessa terra. Quando Jesus me aceitou, eu não queria vir para a igreja para mostrar minha voz bonita. Eu ganhava o que o trabalhador ganha no final de semana trabalhando meses. Na minha igreja tinha uma vigília de 12 horas. E muitas vezes eu chegava às 5 da manhã porque eu estava tendo compromisso com a banda. E a igreja não entendeu o que Jesus Cristo estava fazendo. Que eu vim toda, sabe, com toda a sujeira do mundo para dentro da igreja. Aí assim que nós vamos adorar hoje, eu me lembro que eu me trancava no meu quarto e eu cantava incessantemente. Um louvor bem antigo. Só que se necessário for, o teu Deus vai te fazer andar sobre as águas. Glória também, por favor, no louvor de número 15, desse mesmo CD. Glória a Deus. Você pode pegar aí na mão do teu irmão? Porque essa igreja que eu creio. Essa igreja que eu acredito, que um ajuda o outro, que um sustenta o outro. Se o sol se for brilhar, noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me afogar, tu és meu abrigo. Se o mar, adoro ele, me
capítulo 1, versículo 6. Jó capítulo 1, versículo 6. Ela tradução diz: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, que se dizia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó Deus de balde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão, toca-lhe tudo quanto tens, e verás ser uma contra ti na tua face. Versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse:
os bois lavravam, e as jumentas pastavam junto a eles. Deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Também aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nome. Estando ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as tuas ovelhas, os teus moços. E só eu escapei para trazer-te a nome. Versículo 18. Estando ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio dali do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nome. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Amém? Pode se assentar. Eu peço ter um pouquinho de paciência pela minha voz. Amém? Estou um pouquinho rouca, mas Jesus Cristo vai operar nessa parte. O livro da Bíblia que eu mais me identifiquei quando Jesus me aceitou foi o livro de Jó. Nenhum homem, nenhuma mulher em sã consciência, ou hoje em dia, ou em qualquer outro tempo, seria capaz de passar por aquilo que Jó passou. Muitas vezes nós passamos por provações. E a gente até pensa que a nossa dor, o nosso sofrimento, se equivale àquilo que aconteceu com Jó. Mas não. Nenhum homem, nenhuma mulher hoje, nos dias de hoje, conseguiria passar de cabeça erguida, crendo e adorando ao Deus, assim como Jó passou, quando ele passou por todas as situações de perca na vida dele. A palavra do Senhor nos começa a dizer que havia um homem na terra de Uz, o nome desse homem era Jó. Aí o Senhor Jesus começa a nos dar as características. Esse homem era um homem reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Deixa eu só te falar uma coisa. Nos dias de hoje em dia, no nosso tempo, agora, são essas 4 características que o próprio Deus tem procurado em homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus que sejam retos e sinceros. Homens e mulheres de Deus que tenham temor a Deus, que se desvia do mal. Você sabe o que é retidão? Retidão é você ter uma linha reta e você seguir por ela. Retidão é você estar passando por um momento difícil e você não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas você olhar para o céu, porque é de lá que está vindo o teu socorro. Esse homem era Jó. Jó não olhava para a situação que acontecia, sabe, ao lado dele. Jó só olhava para o céu porque ele tinha plena convicção quem era o Deus a qual ele servia e quem ele cria. Jó também era um homem sincero. Meu irmão, ano passado, eu e Marcelo, nós só ficamos 2 meses na minha casa. Pensa, eu pego meu carro, ele é convertido há 5 anos, eu também. Só que nós ouvimos o chamado do Senhor. A gente pega o nosso carro, a gente sai pregando o Evangelho, sem nem se preocupar como a gente vai chegar ou como a gente vai voltar. Só ouvindo a voz do Senhor. O ano passado, eu dormi 2 meses na minha casa. Eu senti falta das mínimas coisas. Porque quando você está na casa dos outros, você tem que se adequar à vida da pessoa. Você tem que comer a hora que ela quer. Você tem que acordar a hora que ela quer. Sabe, parece que você não tem vida própria. Você tem que se adequar ao lugar que você está. Para você ter uma ideia, Deus trabalhou de uma maneira tão forte que eu cheguei a sentir saudade até da minha sogra. Deus foi mudando. Deus começou a trabalhar. Tem propósito. Como Deus trabalhou. Jó era um homem sincero. Ei, sinceridade, meu irmão. Eu que amo esse Brasil todo, eu estou vendo faltar no nosso meio. Infelizmente, muitas vezes, a gente que é novo convertido, a gente que veio do mundo, procura alguém que tem mais experiência que a gente, e a gente na besteira, porque todo homem que confia no homem, hoje em dia a gente pode contar nos dedos em quem a gente pode confiar. A gente procura a pessoa para falar sobre o espinho da nossa carne, sobre o que tem nos feito, sabe, não adorar o Senhor, sobre aquilo que tem impedido da gente chegar mais perto do Senhor. Crendo que a pessoa vai dobrar o joelho e orar pela gente. Quando a gente dá conta, metade da igreja está sabendo que está todo mundo te acusando. Já era um homem que era sincero. Eu vejo, eu ouço muitas vezes pessoas falando assim: poxa, eu não me dou bem com essa pessoa, eu não consigo congregar com essa pessoa.
Só que só deixa eu te falar uma coisa muito séria. Se você não consegue ter comunhão aqui, não é no céu que você vai ter. Então começa a pedir para Deus para tratar o teu caráter, para que você comece a ter sinceridade com as pessoas, porque quando a palavra do Senhor nos diz pregar o Evangelho a toda criatura, geralmente não vai ser pregar para quem nos convém. Geralmente Jesus Cristo vai armar situações para que a gente pregue o Evangelho para as pessoas que mais feriram a gente. Eu tive uma experiência, Jesus Cristo me levou para cantar num lugar chamado Arena Calda. Falei, poxa, estou indo no lugar de onde Ele me tirou. Eu achei. Jesus Cristo me colocou hospedado na casa da mulher que descobriu o casamento de 30 anos do meu pai e da minha mãe. Eu tive que dispor do meu ego. Eu tive que me dispor da dor que aquela mulher causou no meu coração. Eu tive que abraçar ela e ser sincero com ela e falar para ela que Jesus Cristo tinha um plano na vida dela, independente do mal que ela me causou. Esse homem era Jó. Jó era temente a Deus. Jó se desviava do mal. A nossa geração, que hoje em dia se fala geração do avivamento, a geração que até pula dentro da igreja, a geração que é movida por pulos e cânticos, sabe? Para aumentar o ego. Eu chego em igreja que tem até bola de iluminação dentro. Você não sabe se você está dentro da igreja ou dentro de uma boate. A nossa geração que está deixando as coisas do mundo entrar para dentro da igreja, precisa aprender o que é temor a Deus e o que é se desviar do mal. Temor a Deus é você saber que o lugar que você está entrando ainda é um lugar santo. Esse Deus eu entrar numa igreja, meu irmão, tinha uma fileira na frente que eu uso o celular porque eu não consigo enxergar. Eu escrevo nem eu entendo a minha letra. Aí então eu tiro foto na sequência das minhas músicas. A gente tirando selfie dentro da igreja, fazendo um biquinho dentro da igreja. É a geração que perdeu o temor a Deus. É a geração que não consegue vir para um culto como esse e adorar o Senhor. Precisa de um incentivo para levantar a mão e adorar o Senhor. Eu entendi que o maior incentivo está naquela cruz. O maior incentivo para adorar o Senhor está naquela cruz. Não há outro incentivo. Aleluia. A geração que fala que é a geração do avivamento. A geração que entra para dentro da igreja, meu irmão, eu sou do fogo. Eu estou me contendo hoje por causa da minha voz. Eu não sei gritar, daqui a pouco eu não consigo falar. Mas é a geração que pula aqui dentro e se prostitui lá fora. É a geração que tem vergonha de andar com a Bíblia. É a geração que não consegue ver isso. É a geração que não consegue viver um versículo. Eu li uma coisa muito séria essa semana. É melhor você saber um versículo. É melhor você saber um versículo e viver ele, do que decorar a Bíblia inteira e não ter vida com Deus. Aleluia. Ei, Glória a Jesus. Jó tinha temor a Deus. Jó sabia que o lugar que ele estava pisando era o lugar santo. Jó se desviava do mal. É quando Deus usa mulheres de oração para olhar para você e falar: não entra nesse relacionamento, que isso daí vai te tirar da presença de Deus. Aí tem uns tribunão que olha para a gente e fala: se eu sei o que eu estou fazendo, meu coração me diz. O que a palavra do Senhor nos diz em cima? Enganoso é o coração do homem. Tem gente sofrendo porque perdeu o temor a Deus e porque não tem se desviado do mal. A palavra do Senhor nos ensina: resistir a Satanás e ele fugirá de nós. O problema é que nós estamos querendo vencer Satanás no nosso peito. O problema é que a gente acha que a gente é grande demais ou crente demais para resistir o que o mundo tem oferecido. O problema é que a gente tem brincado com a força do nosso inimigo. A gente não pode dar a ele total força, mas a gente tem que saber também que ele também tem força. E tem crente dentro da casa do Senhor que começa a brincar brinca de ser crente, e daí fala: é Satanás que colocou o prato no meu caminho. Quem se aproximou dele foi você. Quem olhou os teus olhos, aquilo que Satanás ofereceu foi você. Então não coloca Deus no teu balaio de gato. Se vira com as consequências que você teve. Só que nessa tarde, meu Jesus Cristo quer imprimir o caráter dele na vida de muita gente. Pessoas sem identidade.
Pessoas que perderam a identidade de cristão. Gente que tem vergonha de andar com a Bíblia. Gente que parece que é vergonhoso dizer que é cristão. Que não dá nem testemunho de crente. Nem dentro de casa e nem fora dela. Meu irmão, eu falo para Deus diariamente. Ser crente aqui é muito fácil. Posso até colocar roupinha de crente, jeitinho de crente, dar uns. Só que eu quero ser dentro da minha casa. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero que os meus conheçam Jesus através da minha vida. Só que não é isso que eu quero pregar nessa tarde. A palavra do Senhor, no versículo 6, nos diz: no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Para a gente que é levita, e a minha irmã bem sabe, as outras irmãs que adoraram, para a gente encontrar louvor e adorar a Deus está difícil. Parece que quem está escrevendo os louvores hoje, eles estão incomodados, hoje eles estão, sabe, dispostos a fazer louvor que enche o ego do homem. Sabe? Aí a pessoa cata um louvor especial, começa a achar desculpa e começa, sabe, colocar desculpa naquele louvor. Me ajude a melhorar, que eu sozinho eu não consigo mais viver. Eu sou humano, eu só sei errar. Mas eu sou humano, eu não consigo ser perfeito, é sempre humano. Vai lá, pega quem falou para a minha vida, avisa que eu estou de pé. Mas quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai ter que me ver convertido. Eu sinto saudade nesses 5 anos de culto do céu. Você sabe o que é culto do céu? Aquele que você chega na porta, na escada lá de baixo, você já começa a arrepiar. Aquele culto, meu irmão, que as pessoas não estão nem aí para orar. Não estão preocupadas com quem está dentro do culto, mas estão preocupadas em adorar a Deus. Aleluia. Eu sinto saudade daquelas vigílias que eu ia, que era, sabe, 3 louvores da harpa, e a glória de Deus descia no louvor da harpa. Parece que perdeu a igreja, perdeu a identidade. A igreja parece que está querendo se adequar ao mundo. Eu sinto saudade desses cultos, meu irmão, em que eu chegava, Deus levantava uma profecia, vinha outra profecia. Deus falava no nosso meio. Eu sinto saudade desse culto. E estava tendo um culto como esse. Aleluia! Estavam todos adorando a Deus e Satanás aparecendo no meio do culto. Meu irmão, tem culto que Satanás aparece. Quando ele não aparece, ele manda alguém. Eu ia tirar minha comunhão, está adorando a Deus, sempre tem uma mãozinha que fica assim me cutucando. O povo fica conversando dentro da igreja. Esqueceu de ir no lugar santo. A gente não vem para bater papo, a gente vem para atrair o coração. Eu estava ministrando numa igreja que já chegou. Uma mulher, meu irmão, chamou a outra e falou assim: acabei de fazer janta. Meu Deus! O culto já estava pesado. Demônio entrando e saindo. Meu Deus! Eu falei assim: eu vou vestir a panela na cabeça dela. É culto do céu. Aleluia. Oh, Jesus, tu és lindo. Aleluia. Satanás apareceu no meio. Deus olhou para ele e falou: de onde vens? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Por 2 vezes, o próprio Deus apresentou Jó a Satanás. Aí que tem um ponto de interrogação que queima aqui 24 horas. Será que se Deus aparecer, Satanás aparecer perante meu Deus, Deus olhar para ele e falar: de onde vem de rodear a terra e passear por ela? Você viu a Débora? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Sincero, reta, temente a Deus, se desvia do mal. Eu tenho uma notícia de Deus para te dar nessa tarde. Aleluia. Eu sei que é uma igreja bem instruída e que tem homens e mulheres de Deus.
Se você estiver com a tua vida fora do altar, é tarde de você colocar a tua vida no altar. Se você estiver errando contra o teu Deus, é tarde de você se arrepender. Se você estiver brincando com a presença do teu Deus, é tarde de você mudar o teu caráter, porque tem gente aqui que vai passar por situação difícil. E Deus está olhando para você. E Deus está te perguntando: será que eu posso te apresentar para Satanás? Será que o meu caráter está imprimido no teu? Será que realmente você é reto e sincero? Será que você não tem se vendido por qualquer coisinha? Será que você não tem negado o teu Deus por causa dessa luta? Na cabeça de Satanás, Jó só era o que era e só adorava da maneira que adorava porque Deus havia cercado a vida dele. Jó só adorava a Deus porque Deus tinha abençoado a vida dele. Só que mal sabia Satanás que o que tocava a vida de Jó não era o que estava do lado de fora, era o que estava do lado de dentro. Jó não adorava porque ele possuía bens. Jó adorava porque ele tinha o maior de todos os bens dentro dele, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Jó não adorava porque ele abastava uma família boa. Jó só adorava porque o Deus da vida dele era com ele em qualquer situação. No versículo 13, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que deu o mensageiro a Jó e disse: os bois ladraram e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Também os moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para a presença de Deus. Deus permitiu que Satanás tocasse em todos os servos de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse até mesmo na boiada de Jó. Só que Deus, em todo momento, olha para Satanás e diz: pode tocar em tudo quanto ele tem, só que a vida dele me pertence. Ele é meu. Assim como tem gente aqui nessa tarde que Deus está permitindo que Satanás tenha tocado em áreas da tua vida. Só que na tua vida o inimigo da tua alma não pode tocar. Ele pode até tomar o que você tem do lado de fora, mas o que você tem do lado de dentro, ele não pode tocar. No versículo 16, Deus permitiu até que Satanás tocasse nas ovelhas. Só que Deus permitiu que um se salvasse para trazer notícia. Vamos aqui colocar o nome das coisas. Deus até permitiu que Satanás tocasse nos bois. Só que Deus conservou o boiadeiro. Deus até permitiu que Satanás tocasse nas ovelhas. Só que Deus conservou o pastor. Resumindo, Deus sempre vai conservar um que tenha capacidade, um que seja instruído, para que quando o teu Deus restitua tudo aquilo que o inimigo da tua alma tocou, você não venha perder tudo de novo. Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo aí, meu irmão. Tem a parte que mais me intriga. E a mulher de Jó? Quem é mãe aqui? Vamos aqui na real. Imagina uma mulher que vai dormir sabendo que tem todos os filhos guardados e acorda sabendo a notícia que todos eles morreram. Qual mãe que não vai entrar em desespero? Mas aí que está o problema. Jó casou com um jogo desigual. Jó casou com uma mulher que não conhecia o mesmo Deus a qual ele conhecia. Jó casou com uma mulher que não professava a mesma fé que ele. Jó casou com uma mulher que só conhecia o Deus dele quando o Deus dele podia dar. Só que Jó não casou com uma mulher que sabia que se ele deu, ele tomou, ele era Deus o suficiente. Jó casou com uma mulher que não conhecia, não sabia da grandeza do mesmo Deus que ele sabia.
A mulher, quando viu que já perdeu tudo, olhou para ele e disse: ô bonitão, você podia fazer tudo por mim. Você podia me dar as melhores coisas, agora você perdeu tudo. Amaldiçoe esse teu Deus e morre. Aí Jó falou o versículo mais lindo da Bíblia para mim. Como fala qualquer um, assim fala Chico. Receberemos o bem de Deus com prazer uma mão. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para ela. Bendito seja o nome do Senhor. Você acha que Deus não era Deus o suficiente para ter colocado outra mulher na vida de Jó? Você acha que Deus não era Deus o suficiente para colocar uma mulher do manto do lado de Jó? Era. Só que ele quis usar aquela que não acreditou nele. Ele quis usar aquela para restrição dos filhos. Aquela que olhou para ele e falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque esse teu Deus não presta. Levanta aí tua mão que eu quero profetizar para ele. Levanta a mão, gente. Aquele que não acredita em você, ele que Deus vai levantar para abençoar a tua vida. Aquele que se levantou contra o teu ministério, é ele que Deus vai levantar para abençoar a tua história, a tua família. Aquele que tem se levantado contra você, é ele que Deus vai usar para ser um canal de bênção na tua casa. É isso que o nosso Deus faz. Ele transforma a história e nessa tarde está tendo mudança de história nesse lugar. Tem gente que tem sido perseguido, mas é ele que Deus vai usar para te abençoar. Ei, para mim, pegar isso daqui é uma luta diária. Todo mundo quer que eu assuma o púlpito e fala assim: poxa, que bonito, que bacana que adorar a Deus. Bacana. Só que eu entendi que o evangelho tem que ter renúncia. Quando eu subo a escada, quando eu sento no púlpito, tem um leãozinho que ruge aqui dentro. Tem um eu que tenta crescer. Tem a cantora que tenta, sabe, falar mais alto que eu, aí eu tenho que lembrar ela que eu não sou, sabe, mais a Débora de antigamente. Que o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Isso daí nunca foi algo de adorador. Tem gente que confunde. Eu sou adorador. O que você faz? Eu tenho a oportunidade de cantar o louvor na igreja, mas eu conheci homens e mulheres cheios de Deus que estavam na portaria e que tinham mais vida com Deus do que aqueles que pegavam o microfone para cantar. Adorador não é aquele que pega o microfone na mão. Adorador é aquele que adora em meia dor. Adorador é aquele que adora independente do que está passando. Esse é o Aí eu chegava nas igrejas, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, quando ia pegar o microfone, depois de minha oportunidade: eu não sou cantor, eu sou adorador. Ah, que legal, eu também. Eu não queria mostrar minha voz bonita, eu já te disse. Esses dias eu cheguei em Londrina, o dono da banda me secou e falou: ei, meu lugar está lá na banda. Falei: que engraçado, o teu também está na igreja, eu te espero lá.